Irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Irmãos, passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, eu gostaria de dividir com vocês uma palavra poderosa. Eu estava ultimamente fazendo leitura do livro de 2 Esdras. Eu tenho dito que alguns livros apócrifos, que não foram contados como espirituais, são sim livros espirituais, escritos pela direção de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, a homens inspirados pelo Espírito de Deus. Não são todos os livros apócrifos, mas eu gostaria hoje de ler alguns versículos em específico e fazer uma contextualização com os livros da Bíblia Sagrada, porque os livros apócrifos não estão inseridos nos 66 livros da Bíblia, mas de fato alguns deles são espirituais, como eu já tenho dito em alguns vídeos. Se não me engano, eu gravei 2 vídeos falando a respeito dos livros apócrifos, resumidamente. Então hoje eu gostaria de focar no livro de 2 Esdras. Para o livro não ficar muito grande, eu vou ler aqui apenas alguns versículos de 2 Esdras e contextualizar com outras passagens da Bíblia para que nós venhamos entender como Deus é tremendo, como Deus é poderoso e a maneira como Ele se revela para nós à medida que nós vamos buscando a Sua presença e desejamos no nosso coração entender a verdade da Sua palavra. Deus então Ele traz ao nosso conhecimento as verdades profundas da Sua palavra. Então eu gostaria, antes de fazer menção da palavra, de pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nós já estamos com 102 inscritos e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando ainda mais. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Então, partindo para a leitura da palavra, eu vou ler no livro de 2 Esdras, no capítulo 13 e verso 1 a seguir. Irmãos, o capítulo 13 de 2 Esdras e o capítulo 14 e 15 são, capítulo 12 também, são os capítulos fenomenais. Todo livro é um livro espetacular, que ele faz conexão com o livro de Apocalipse, com o livro de Zacarias, com o livro das epístolas de Paulo, 2 Tessalonicenses, com o livro do profeta Daniel e outros livros da Bíblia Sagrada. Mas, como o tempo é curto e nós não queremos deixar o vídeo extenso, porque eu sei que eu gosto de falar um pouco, então vamos ler em 2 Esdras capítulo 13, verso 1 a seguir, que diz assim: O homem que surge do coração do mar. O tema dessa mensagem é o homem que surge do coração do mar. Após 7 dias, sonhei um sonho à noite. Quando Esdras fala que ele após 7 dias, é porque Deus já havia dado, se você for ler o contexto do capítulo 12, você vai ver que Deus já havia dado algumas revelações para Esdras, e Deus disse para ele: olha, se você quiser saber mais, se detém aqui por mais 7 dias. Só que durante esses 7 dias, você não vai comer carne, não vai comer comida forte. Isso eu estou contextualizando, parafraseando. Mas ele disse assim, lá no versículo anterior, no capítulo 12, verso 36, para você entender: Mas eu sentei no campo por 7 dias, como o anjo me havia ordenado, e comi apenas das flores do campo, e minha comida foi de plantas durante esses dias. Então Esdras ficou em consagração, em jejum, separado a Deus, para que Deus viesse revelar a ele, porque Esdras, conforme você vai ler o livro, e eu incentivo você a ler, você vai ver que Esdras tinha um desejo muito grande de querer ver as coisas do fim, de querer ouvir Deus falar. E infelizmente a sociedade de hoje, eu abro um parênteses para dizer aqui, ela está mais focada no trabalho. Eu não estou dizendo que trabalhar é errado, mas eu estou querendo dizer que o mundo de hoje ele foi montado para que as pessoas não tenham tempo de estudar a palavra. Então, quando nós estudamos e vemos o entendimento desta palavra e entendemos que Esdras estava separado para Deus, ele já estava preparado para receber essa revelação. Perceba que não é de qualquer maneira que nós recebemos as revelações de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte em nos dispor, em sacrificar algo da nossa vida, eu não estou dizendo que nós temos que se sacrificar para receber a vida eterna, mas eu estou dizendo que nós temos que sacrificar um tempo da nossa vida para que nós venhamos nos separar, para que nós venhamos orar,
Porque sem oração não há galardão. E o que eu estou querendo dizer, sem oração não há galardão, é porque se você não ora, você não busca entender o reino de Deus, não é? Porque a palavra de Deus diz que, e nos ensina através do nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus, não é? Como nós conhecemos por Jesus, mas o nome é Yeshua, ele separava para orar. Então nós vemos em Jesus o exemplo de oração. Então quando Esdras, ele tem a revelação nesse segundo livro, ele diz assim: após 7 dias, sonhei um sonho à noite. Ele teve um sonho. E eis que um vento se levantou do mar e agitou todas as suas ondas. Enquanto eu continuava olhando, o vento fez algo como a figura de um homem surgir do coração do mar. E vi que este homem voava com as nuvens do céu. Há uma palavra na Bíblia que diz que ele faz dos seus anjos as asas do vento. E onde quer que ele virasse seu rosto para olhar, tudo sob seu olhar tremia. Olha que tremendo. E esse homem que subia do mar, sem dúvida, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Para onde ele olhava, com certeza ele está em glória aqui. Ele está falando da personalidade, da pessoa divina de Cristo em glória. E sempre que sua voz saía da sua boca, versículos 4 a seguir, todos que ouviam sua voz derretiam como a cera derrete quando se sente o fogo. Ou seja, quando a cera está perto do fogo, ela se derrete. Depois disso, olhei e vi uma infinita multidão. Até aqui. Esse versículo 5 eu vou deixar para ler depois, que já vai entrar em outro assunto. Então subia um homem do mar. E eu entendo que mar aqui está falando de multidões, que ele subia de entre os povos. Assim como a besta do Apocalipse 13, ela subia do mar, o nosso Cristo, ele sobe do mar. Mas ele é diferente da besta. Ele vem em glória, ele vem em poder, porque ele vem requerer a adoração das nações para si, mas ele não vai forçar ninguém a adorá-lo, porque ele já deu tempo para isso, como nós estamos vivendo hoje. Na era da graça em que nós estamos vivendo, no tempo da graça, que se estende até o último dia da última semana, dos últimos 7 anos que Daniel profetiza, que é referente à tribulação e em parte à grande tribulação. Então ele fala deste homem que subia do mar. E as características dele, da voz dele, é que quando todos ouviam sua voz, se derretiam, tremiam. Há uma palavra que diz que é a voz de muitas águas. O próprio Apocalipse, revelado ao apóstolo e discípulo João fala que ele ouviu uma voz como de muitas águas. Mas ele também tem voz como voz de trombeta, porque lá no Monte Sinai, aonde Deus ele desce para falar com o povo, Moisés era o mediador, mas Deus queria falar com o povo. Deus disse para que o povo viesse purificar e que não tocasse no monte, para que não viesse morrer, porque com certeza todo monte se santificou, todo monte tremia. O monte tremia quando Deus desceu lá. E até hoje as pedras no topo do Monte Sinai são pretas, porque a glória de Deus desceu lá. E aonde a glória de Deus desce, ela deixa marcas. Veja que no capítulo número 13, nós vamos ver no versículo 19 a revelação deste homem que sobe do mar. Deus ele não deixa pontas soltas, ele traz a revelação. E Deus diz assim: quanto ao que disseste sobre aqueles que sobrevivem e sobre aqueles que não sobrevivem, melhor, o versículo 19 do capítulo 13. Entenda, portanto. Versículo 20, irmão. Esta é a interpretação da visão, quanto a ver um homem subindo do coração do mar, ou seja, do profundo do mar, do meio das nações. Este é aquele que o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, tem guardado por muitas eras, que ele mesmo libertará sua criação, ou seja, através de Cristo, o segundo Adão, porque o primeiro Adão colocou em declínio todas as coisas, mas através do segundo Adão todas as coisas serão aperfeiçoadas como no princípio.
que ele mesmo libertará a sua criação. A criação, o homem, a coroação de tudo que ele criou, e a criação, a natureza, o reino animal, das aves, do mar, tudo ele colocará em seu determinado lugar. O leão passará a ser como um gatinho no meio dos homens. E ele dirigirá aqueles que são deixados. Ora, aqui ele já está falando daqueles que serão deixados, ele está falando da igreja. A igreja será conduzida por Cristo, será guardada por Deus. Veja bem que a visão pré-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas Esdras não diz isto. Esdras diz aqui que ele vai dirigir e guardar aqueles que são deixados. Mas não deixados para morrer simplesmente, porque é claro que muitos serão martirizados. No tempo da metade da última semana para frente, nos últimos 3 anos e meio. As testemunhas vão pregar 3 anos e meio e o anticristo não lhe poderá, ninguém vai poder fazer mal, porque se quiserem fazer mal, fogo sairá da boca e será consumido. É o tempo que Deus reservou e permitiu que as testemunhas viessem pregar, 3 anos e meio. Isso estará em Apocalipse 11, verso de número 1 a seguir, ao versículo de número 14. Porque no 11 e 15 já é o ressoar da última trombeta. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu. A Bíblia diz assim, no profeta Daniel fala sobre isso, e fala em Apocalipse 13 também, que Deus vai permitir que a besta os vença, os mate por um pouco de tempo. Porque depois as testemunhas vão ressuscitar à vista de todos. Todos ficarão atemorizados, porque o anticristo vai matar as testemunhas. Porque nesse meio tempo, meus queridos, já vai haver a abertura dos selos, capítulo 6 de Apocalipse fala do início da última semana, na abertura do primeiro selo. Deus vai conduzir a abertura do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Quem dirige todas as coisas é Deus. Muitos têm a interpretação, entendimento, e eu tinha no princípio, de que o cavalo branco que aparece em Apocalipse 6 seria o anticristo. Mas quem controla o ministério desses 4 cavaleiros é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E por que ele conduz isto? Veja bem que tudo é uma conexão aqui. Eu peguei só o ponto que fala daqueles que foram deixados, né? Para explicar para você, para entender que Deus é que tem o controle sobre esses 4 cavaleiros. Por quê? Porque Deus vai dar oportunidade ainda ao homem. Deus ama tanto o homem que ele dá oportunidade. No meio dos flagelos, quando ressoa a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, quarta trombeta, que se abre o primeiro selo, segundo, terceiro e quarto, porque vários eventos estão acontecendo simultaneamente, na ordem cronológica. Não é aberto, vão abrir primeiro os 6 selos, depois acontece as 7 trombetas, depois vem as 7 taças. Não. Primeiro, Deus abre os selos e, consequentemente, dentro dos selos estão as trombetas, né? E depois, no final, a igreja não passará o final da grande tribulação, mas passará pela grande tribulação também, tanto pela tribulação quanto em partes a grande tribulação, que para a igreja termina no acontecimento do terceiro ai. Ali a última trombeta toca, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, e Apocalipse 11, verso 15. Aí, e Apocalipse 10, verso 7. Aí a trombeta toca. E depois Deus vem a partir do capítulo 18, se não me engano, de Apocalipse, aí Deus vem com as taças da ira sobre aqueles que foram marcados pela besta, pelo número da besta, o 666, para aqueles que negligenciaram o chamado de Deus. Então perceba que este homem é Cristo. Aquele que sobe do mar é Cristo. Aquele que vem para reger as nações. Veja bem, vamos contextualizar já. Então, e ele dirigirá aqueles que são deixados. Vai dirigir a sua igreja. Lá em Apocalipse 12, fala que a igreja foi levada para o deserto. Deus deu 2 asas para a mulher. O dragão cuspiu como que um mar. Ele enviou os seus exércitos, como o faraó enviou o exército atrás de Israel. Veja bem que o Egito, né? Vamos dizer assim, o Egito está dentro do Apocalipse. É só nós fazermos essa conexão,
ter essa percepção e ter esse entendimento. Que da mesma forma como as testemunhas ungidas pelo Espírito de Deus que estava sobre Moisés e sobre Elias, elas farão descer fogo do céu, farão as águas se tornar em sangue, da mesma forma isso vai acontecer em Apocalipse. Da mesma forma como Israel estava dentro do Egito, a igreja estará no meio da tribulação, em partes da grande tribulação, mas será guardada por Deus. Por que Deus não pode fazer isso? Se Deus guardou Israel, por que Deus não pode guardar a igreja? Da onde vem essa... da onde não, né? A gente sabe de onde vem essa teoria de arrebatamento secreto. Que a Bíblia não fala, que a Bíblia não ensina, que os discípulos não ensinam, que Esdras, segundo Esdras, não ensina. Veja bem que diz aqui: e quanto haver o vento e fogo, e uma tempestade saindo da sua boca, olha que tremendo. E quando ele não segurar uma lança, quanto a ele não segurar uma lança, uma arma de guerra, mas ainda assim destruir a multidão. Aqui eu vou fazer a conexão com o versículo 5 do capítulo 13 depois. Mas o que eu queria dar a entender para você aqui é que aquele homem que sobe do mar é o Filho do Altíssimo, aquele que está à sua destra direita. Veja bem aqui que diz aqui em Zacarias, em 2 Esdras no capítulo de número 24. Então, quando todas as nações ouvirem a sua voz, a voz de muitas águas, a voz de trombeta, a voz que faz todas as nações e tudo se derreter, deixarão suas próprias terras e a guerra que tem uns contra os outros. Mateus 24 fala que o homem faria guerra. Jesus fala de guerra e guerras e rumores de guerras. E tem um contra os outros, eles vão deixar a guerra. E uma infinita multidão será reunida como vice desejando vir conquistá-lo, vir contra o Altíssimo. Então o que nós entendemos aqui é que aquele que sobe do mar é o próprio Cristo. E aqui ele vem para a batalha. Ele vem contra as nações. Eu vou fazer um outro vídeo, que é a segunda parte, né, desse estudo agora, para que você possa entender. Então grave bem na cabeça: o homem que sobe do mar é o próprio Cristo. Vamos ler Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitas diademas, ou seja, muitas coroas com que ele foi coroado. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A arma do Cristo, do nosso Redentor, é a sua palavra. As pessoas serão julgadas pela palavra. As pessoas serão condenadas pela palavra. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. É assim que ele vai reger as nações, pelo menos aquelas que se levantarem contra ele. Ele vai vir com a sua palavra. Por isso que no versículo que eu li em 2 Esdras, que ele não tinha nenhuma arma na sua mão. Ele não precisa de arma. A Bíblia diz que apenas com um sopro da sua boca ele desfará com o seu inimigo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 e 10. Então será revelado o iníquo. O anticristo vai se revelar. Apocalipse 13, Apocalipse 17 fala: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ele virá visível. Apocalipse 1 e 7. Apocalipse 19, que eu acabei de ler: e da sua boca sai uma espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o vinho do furor, o vinho da indignação, o vinho da ira. É o cálice da indignação, é o cálice da ira. Olha o que diz aqui:
e da ira do Deus do Todo-Poderoso. Exatamente. A ira vem sobre aqueles que se levantarão contra o Filho do Altíssimo, contra o reino do Altíssimo. Então, irmãos, esta é a primeira parte que eu falei aqui sobre o homem que subiu do mar. Logo mais, eu gravo a segunda parte aqui, eu posto para vocês aqui. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Leiam, releiam o livro de 2 Esdras. Poderosamente, a palavra de Deus está manifesta aqui. Que Deus abençoe todos vocês.